Sabe aquela sensação de olhar para um jogo e pensar, cara, isso não é real, é impossível isso aqui ser um jogo, o gráfico disso aqui é simplesmente fenomenal. Exatamente. Os jogos que estão lançando atualmente, cara, estão deixando a gente de queixo caído. E hoje você vai ver aqui os 10 jogos com os melhores gráficos já feitos. Só que não é qualquer lista não, é do 10º até o jogo com o melhor gráfico já feito até hoje. E o primeiro lugar vai te surpreender demais. Então, bora começar? Já se inscreve. Salve, rapaziada, aqui quem fala é o Calzi. E, mano, essa lista aqui simplesmente me surpreendeu. E bora começar. Pragmata. Cara, isso aqui é basicamente um jogo muito misterioso da Capcom. Ele basicamente você controla um astronauta num mundo futurista colapsado, protegendo uma garotinha. Mas, mano, quando você para pra analisar a gameplay, qualquer tiro que você dá na parede, qualquer local que você interage no jogo, aquilo ali ele fica marcado no jogo. Ele não vai sumir como se fosse os jogos antigos que pra uma renderização melhor, ele voltava ao normal. Ou seja, aquilo ali vai ficar marcado mesmo se você for lá na frente e voltar no jogo. Cidades flutuando, mano. Reflexos, luzes, neon, gravidade zero, cara. Isso daqui tá sendo mostrado de uma forma que a gente fica, mano, isso daqui não é possível que seja um jogo. Ele vai sair pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series, mas pra você rodar um jogo desse aqui, meu irmão, tu vai ter que ter uma máquina de um PC. Ou pra você rodar com uma ótima qualidade, você no mínimo vai ter que ter aí um PlayStation 5 Pro. Nona posição, The Finals. Cara, isso aqui é basicamente um Call of Duty com tudo acontecendo 1000 vezes mais rápido. Cara, imagina um game show futurista. É exatamente isso. Basicamente eles reúnem players dentro de um estádio de futebol, vamos dizer assim, e eles guerreiam pra ver quem que sai. Mano, são cenários 100% destrutíveis. Imagina um Battlefield, só que com um cenário mais destrutível, mais cores, mais explosão, mais fumaça. Cara, isso aqui é surreal. Os prédios desabam, igual aquele prédio lá do Battlefield que desabava em um dos mapas. Ele tem um visual, cara, com muito neon, fogo, fumaça, partícula de bomba voando pra tudo que é lado. É basicamente a gameplay do jogo acontecendo em tempo real ali na sua tela. E é um espetáculo, cara. É um dos jogos que eu quero muito jogar. Ele vai sair pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series. Star Wars Outlaw. Cara, isso aqui eu dispenso comentários porque, mano, desde a época do Xbox 360, todos os jogos da Star Wars eles vêm com gráficos excepcionalmente maravilhosos, cara. E aqui nesse jogo não é diferente. Você vai viver como Kay Vess, uma contrabandista no universo de Star Wars. Cada hora eles inventam mais uma história pra melhorar esse universo maravilhoso. O detalhe que mais me impressionou nesse jogo, mano, é viajar do espaço direto para planetas, sem tela de load. Você basicamente, o jogo ele vai ter renderizado o tempo todo ali pra você, mano. A jogabilidade vai acontecer muito rápido. E, mano, cada planeta tem uma arquitetura, um bioma, um clima, cara, único. Cidades, estações espaciais e naves gigantes. Ou seja, mano, você vai ver gráficos e coisas diferentes o tempo todo. E, cara, é tudo lindamente renderizado. É basicamente isso. Eles estão fazendo um jogo muito bem otimizado, mas é claro, você vai ter que ter uma máquina muito boa para rodar isso daqui, porque ele vai para PC, PlayStation 5 e Xbox Series também. E eu, basicamente, eu fico completamente apaixonado com isso, porque, mano, eu sempre fui fã de jogos, então é uma parada que eu me apaixono, é ficar olhando o cenário daquilo. Stalker 2, Heart of Chernobyl. Cara, esse jogo aqui é simplesmente surreal, na moral. Você é um Stalker explorando a zona radioativa de Chernobyl. Agora você imagina, eu sou completamente apaixonado por essas... Não gosto que aconteçam desastres naturais, mas, cara, quando a gente explora isso, vê filme, essas coisas, eu gosto muito de explorar e entender como é que funciona isso tudo. Agora você imagina você ir num local que aconteceu um acidente nuclear e você vê coisas diferentes, a história sendo criada tipo de coisas radioativamente modificadas, cara. Agora você imagina o quão realista eles não querem ser para que você fique impressionado com os gráficos. E é basicamente isso que acontece nesse jogo. Cara, os gráficos são hiper realistas. Ele tem horas que aparece um nevoeiro denso assim no cenário, ele é mais denso, às vezes ele some, tempestades, vegetação tomando conta das ruínas, porque as cidades elas foram abandonadas e ali é tratado como se fosse realmente o que aconteceu, mano. Só que é claro, uma história contada completamente diferente, com coisas acontecendo no cenário por conta da radioatividade. Mano, os detalhes que tomam conta, por exemplo, um ferro enferrujado, as paredes quebradas e a iluminação natural acontecendo. Ele roda no PC, Xbox Series
e ele tá incluso no Game Pass, cara. Isso daqui pra mim é surreal. Infelizmente ele não tem pra PlayStation, mas quem sabe aí mais pra frente, já que a PlayStation ela tá comprando o direito de tudo. E é claro, mais uma vez, você precisa ter uma máquina de um PC muito poderoso pra rodar isso daqui no máximo. Tá, esse daqui eu sou muito fanboy porque joguei o primeiro no Xbox 360 e, mano, vamos ter aqui Alan Wake 2, a continuação da história de um jogo que marcou muito a minha infância, que era um cara que lutava contra as sombras, ele tava revivendo um trauma ali. Eu não vou contar muito, se você quiser você joga, porque, cara, qualquer coisa que eu fale aqui é um spoiler, entendeu? Então é um cara que basicamente ele luta contra as sombras, só que não é uma coisa assim que você vê normalmente. As sombras estão tomando conta e você não sabe se aquilo tá acontecendo psicologicamente ou tá acontecendo realmente, cara. Ele vai ter um terror psicológico e os gráficos de cair o queixo. Na moral mesmo. Cara, você controla o Alan em si. A iluminação desse jogo, porque eles querem botar como se fosse as sombras o seu inimigo. O jogo usa luz e sombra como mecânica de sobrevivência. Vamos dizer assim, se a gente for fazer como genérico, contar a história do Alan Wake. Os cenários, cara, são praticamente reais. Você joga como se você estivesse num filme, mano. Porque acontece névoa, chuva, reflexos, porque tudo é passado no escuro, porque ele luta contra as sombras, vamos dizer assim. E é sombra mesmo, não é sombras de coisas malignas, são sombras mesmo. Tanto é que a sua principal arma é uma lanterna. E a ambientação cinematográfica que beira o desconforto, na moral, porque parece que você tá jogando um filme. Ele vai estar disponível pro PC, PlayStation 5, porque agora Alan Wake não é mais exclusivo, já tem um tempo, e o Xbox, que é basicamente a plataforma mãe dele. Avatar Frontiers of Pandora. Tá, esse aqui dispensa comentários. A gente sabe que os filmes eles já são gravados e as coisas são completamente maravilhosas. Não é diferente do jogo que ia ser produzido com esse nome. Você basicamente é um nave vivendo e lutando em Pandora. Só que você lembra do filme, mano? Aqueles cenários de natureza maravilhosa? É basicamente isso que você vai ver no jogo. Praticamente você vai ficar parando o seu personagem toda hora para admirar aquela bela paisagem. E cara, o que mais impressiona é que é um mundo aberto e é um dos jogos mais lindos já criados em relação à natureza. Porque você olha, mano, são florestas gigantescas, montanhas flutuantes, cara, isso é doideira. E quando você olha, mano, uma das coisas que mais me impressiona é olhar o nível de detalhe das águas. Você olha pra água, mano, e parece que você tá literalmente na praia, olhando o mar. Cara, quando o cenário escurece, aí que você vê a beleza de tudo. Porque, mano, reflexo, de noite tudo brilha. Cara, do chão às folhas do topo da árvore, porque elas são feitas basicamente uma por uma. De verdade, a renderização e a produção desse jogo foram feitas uma por uma. Você literalmente parece estar dentro do filme da franquia Avatar. E ele vai sair pra PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E não descarto, quando eu falo de PlayStation 5, é o PS5 Pro também. Só que você vai ter que ter um PC muito potente pra rodar isso aqui. Metro Awakening VR. Cara, tudo bem, a gente tá falando sobre um jogo de realidade virtual. E claro que eles querem colocar o máximo de realismo pra você se sentir dentro do jogo quando você coloca aquele óculos. Então, mano, não tem como ser menos do que isso daqui. Agora você imagina o realismo desses jogos que eu tenho dito aqui, só que em realidade virtual. Pra quem já jogou os jogos Metro, você vai saber qual é o cenário que se passa isso daqui. Nesse jogo aqui eu vou resumir pra vocês. Você explora túneis pós-apocalípticos de Moscou. Se você tem claustrofobia, não joga esse jogo, cara, de verdade. Porque, mano, são cenários apertados pra você se sentir como você estivesse no jogo, cara. As paredes sujas, o mofo, o ferrugem dos locais e os respingos. Você vai se sentir como se estivesse dentro daquele cenário. E a escuridão é completamente pesada pra te passar um realismo de verdade. Esse jogo aqui tá extremamente maravilhoso e é um jogo que eu gostaria muito de jogar na minha vida. E, cara, ele funciona no PC. É claro que você vai precisar ter aquele óculos, o PC VR e o PS VR 2. Black Myth Wukong. Tá, esse jogo aqui eu dispenso comentários, porque, mano, você vive a aventura na pele de um lendário rei. Pra quem não conhece, Wukong é um rei macaco. Esse nome ele não vem do jogo League of Legends, como muita gente pensa que é, mas é uma mitologia de um rei macaco, cara. Ou seja, é surreal a qualidade e imagem desse jogo. Ele basicamente se passa num mundo inspirado na mitologia chinesa. Sim, o Kong ele é uma mitologia chinesa. Florestas densas, templos, montanhas e cavernas absurdamente detalhados. Cada partícula no ar
folha balançando, reflexo na água, até os pelos do personagem são renderizados em detalhes extremamente insanos. Eles foram feitos basicamente um por um. Mano, surreal quando você olha. Mano, eu sou um cara que admiro muito paisagens e gráficos e, mano, eu ia perder muito tempo só admirando a qualidade desse jogo. Cara, e o cenário ele vai mudando as cores de acordo com que você vai avançando ou quando você anda pelo mundo do jogo, que, mano, é algo surreal. Ele roda em PC, PlayStation 5 e Xbox Series. E é claro, você precisa ter uma máquina muito potente para extrair o máximo desse jogo. Hellblade 2, Senua's Saga. Cara, esse jogo aqui, mano, eu joguei o 1 há muito tempo atrás. Cara, aqui o realismo ele chega num ponto que dá até desconforto, porque parece que você tá jogando com uma pessoa de verdade. Basicamente, esse jogo você vive na pele de Senua, uma guerreira que ela basicamente enfrenta os próprios traumas e delírios. É como se você vivesse ali dentro de um pesadelo. Ou seja, tudo acontece ao mesmo tempo que pode não estar acontecendo. Então você não sabe realmente o que está acontecendo nesse jogo e por isso que o jogo ele te surpreende muito com imagens que você não está imaginando acontecer. E, mano, quando você aproxima e você vê os detalhes, os poros da pele do personagem, o cabelo molhado, lágrimas, expressão facial em nível cinematográfico. Sério mesmo, parece que você tá pegando a câmera e aproximando ali do personagem ou da pessoa que tá atuando. Porque, mano, parece que foi filmado esse jogo aqui e não feito como se fosse um jogo. E o que mais impressiona é a iluminação dinâmica do fogo, água, reflexo. Porque, tipo assim, se você tiver com o rosto molhado, o fogo, tudo aquilo vai refletir nas lágrimas do personagem. Cara, isso é surreal. Ele vai estar disponível para PC, que você vai precisar ter um PC potente, e Xbox Series. Sim, ele não saiu ainda para PlayStation. Não quer dizer que não vai sair. Ele é exclusivo por enquanto. Tá. E esse aqui é surreal, dispensa comentários, porque, mano, eu já vi o trailer desse jogo muito tempo. Só que, cara, eu falei, isso daqui não é um trailer de jogo, isso é um gráfico de verdade. Unrecord. Cara, esse aqui é o jogo com o melhor gráfico que eu já vi na minha vida. É simplesmente surreal. O jogo parece uma filmagem de uma câmera real acoplada no peito de um militar, por exemplo. Porque, cara, você faz missões, você faz investigações em ambientes hiperrealistas, você entra em uma casa, troca tiro com seus inimigos e, mano, literalmente parece que você tá no peito de um policial só acompanhando um dia de um policial trocando tiro. Os reflexos são perfeitos. Às vezes você fala assim, mano, isso daqui tá mais real que o mundo real. A poeira, a mancha, o desfoque da câmera quando você dá um tiro ou explode alguma coisa, você tem um desfoque da câmera e de coisas que estão acontecendo no cenário. Então, cara, ele fica muito idêntico ao real. E como eu disse, mano, é tão real que muita gente achou que o primeiro trailer era falso. Eu mesmo achei, cara, quando eu vi o trailer pela primeira vez. Eu falei, cara, isso aqui não é possível. Isso aqui alguém gravou e tá colocando falando que é o trailer de um jogo. Por enquanto, ele só vai sair pra PC, mas, cara, alguns rumores dizem que ele também vai chegar pros consoles, incluindo PlayStation 5 e Xbox Series. Agora me diz aí, cara, qual jogo te deixou mais de boca aberta? Qual jogo te surpreendeu mais com gráficos, cenários realistas e maravilhosos, que isso me espanta muito? Coloca aí nos comentários e aproveita e me segue lá no Instagram também, e deixa o like e se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra você não perder nada que eu posto aqui de tecnologia, de jogos, porque, mano, basicamente gráficos são tecnologia. Um beijo no coração de vocês, valeu, falou, é nóis e fui!